Boa tarde a todos. Nós vamos dar início à nossa reunião de estudos da tarde de hoje. E como sempre fazemos, abrimos aqui uma página do livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes, que diz assim: você é o principal responsável. Alguém quer induzir você a isto ou a aquilo. As circunstâncias lhe são desfavoráveis. Parece-lhe que cabe ao outro a responsabilidade pela ação do momento. Mas ninguém pode obrigar você a este ou aquele desatino. Cabe a você decidir se faz, se aceita, se diz. Controle-se. Dirija a sua vontade. Haja na hora certa. Confie no valor que você tem. O seu eu é um santuário, sempre livre e independente. Valorize isso. Sentir-se um reduto inexpugnável é estar em plena liberdade. Que bom, né? Porque às vezes essas coisas realmente acontecem com a gente, né? A gente às vezes se sente meio obrigado a fazer alguma coisa que não quer, recebe um julgamentozinho assim de leve, né? Vamos ser bonzinhos e dizer que é de leve. E aí a gente tem essa responsabilidade que é nossa, né? Esse nosso livre-arbítrio, que vai nos permitir fazermos o que a gente acha correto, fazermos o que a nossa consciência nos manda fazer, que isso é que é o importante, né? Estarmos sempre com a nossa consciência tranquila, né? Então, graças a Deus, graças a Jesus, mais uma vez nós nos encontramos aqui nesta casa, que nos recebe sempre com muito carinho. E hoje nós estamos iniciando mais uma reunião, onde viemos buscar os ensinamentos do nosso Mestre amado. Como sempre digo, ensinamentos que a gente já vem revisando, né? Que ele já nos deixou há tanto tempo e nós precisamos ainda estar revisando esses ensinamentos, mas com certeza hoje nós já temos a consciência de que estamos fazendo o melhor para nós e com isso temos mais condições de espalharmos, divulgarmos esses ensinamentos cada vez mais por todos aqueles que fazem parte das nossas vidas. Então, Mestre amado, obrigada por essa tarde, obrigada por essa oportunidade, agradecendo aos mentores da casa, agradecendo ao todo o corpo trabalhador, todos os médicos, todos os amigos espirituais que aqui vêm comungar conosco. Que possamos, na tarde de hoje, sermos abençoados com mais instruções, com mais esclarecimentos. Todos nós que aqui estamos encarnados, nossos irmãos desencarnados que vêm também estudar conosco, possamos receber as bênçãos divinas e uma tarde de muita luz, de muita paz. E uma bênção especial para o nosso irmão Alexandre, que vem com todo carinho trazer esses esclarecimentos para todos nós. Graças a Deus. Bom, boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui novamente com vocês e para falar de algo que muito nos agrada, que é falar sobre o ensinamento de nosso Mestre Jesus. Até porque muito se tem dito a respeito do trabalho que se desenvolve. Quando a gente vem aqui na frente, e algumas pessoas acham que é palestrante, nossa, esse aí já está lá na frente. Na verdade, a gente só está aqui porque a melhor forma de escutar é falar. E como a gente precisa escutar muito, aí a gente vem para cá e fala, e fala, e fala, e fala. Quando a gente tiver aprendido, aí a gente sai de um lugar para outro. Mas a questão estamos aqui para falar de algo muito maior do que o nosso tema de hoje. Quer dizer, tudo que é dito aqui tem uma única base, tem um único parâmetro, uma única regra, enfim. Tudo que é dito aqui
diz respeito à mensagem de nosso Mestre Jesus. E aí tem algumas coisas que a gente precisa ter como base aqui para seguir falando sobre o nosso tema de hoje, que trata da beneficência. Se tivéssemos que resumir todo o conhecimento de nosso Mestre em uma única palavra, que palavra seria essa? Amor. Amor. E para quem fala, caridade, eu gosto muito quando se diz que caridade é o amor em movimento, né? Então, amor. Muito bem. E não é o meu amor por ela, por ele, não é esse amor. É o amor que é Deus. Como o evangelista diz, Deus não tem amor, Deus é amor. Né? E nós, como filhos de Deus, estamos aqui para descobrir essa semente e preparar o terreno, plantar, regar e pacientemente, que isso todo mundo aqui já tem de sobra, né? Paciência, e pacientemente a gente ir aos poucos, olhando para a terra e nada vendo, mas consciente de que aquela semente ela começa a enraizar no solo, a se fortalecer, para depois sim romper e vir acima da terra. Mas é esse trabalhinho que a gente vai fazendo aos poucos ao longo da nossa jornada entre plano espiritual, plano material, plano espiritual, plano material, e aí vamos nos depurando, vamos nos aperfeiçoando e entendendo cada vez mais esse amor que Jesus vem nos apresentar, que é o amor nosso Pai. Não é o amor do nosso Pai, é o amor que é nosso Pai. Em que tudo é baseado. A justiça de Deus é baseado no amor que Ele é. Não é uma justiça vingativa, que normalmente é a justiça que a gente quer. Né? Alguns até dizem, eu não sou vingativo não. Eu falei, então, sabe fulano que aprontou? Deixa. Como assim deixa? Ele não vai pagar? Eu falo, vai. Mas não é a gente que controla. E ele vai se safar. E cadê a minha fé? Cadê a minha confiança? Jogo tudo no lixo. Por quê? Porque eu tenho que ver que fulano que aprontou vai pagar pelo que ele aprontou. Isso é vingança. Então não é esse amor, né? Essa justiça, o amor-paixão. Não, é o amor pelo próximo, independentemente de quem ele seja. É o amor em que a gente compreende o momento do outro. É o amor em que a gente olha e aquela pessoa nos fez algo que não foi legal. Ou às vezes foi terrível, mas a gente olha e fala assim, tudo bem. Por quê? Porque eu fui ensinado a apanhar e abaixar a cabeça? Não. Porque eu fui ensinado que eu também aprontei, eu fui ensinado que eu devo me olhar no espelho todos os dias, eu fui ensinado que eu devo me avaliar, devo me conhecer, e ao fazer isso eu percebo que eu sou falho assim como as outras pessoas. E se eu não faço o mal que alguns fazem, graças a Deus, porque eu já estou mais à frente. Mas se aqueles que ainda fazem o mal que eu já deixei para trás, que bom que eu posso ser um exemplo para eles. E assim a gente vai trabalhando em conjunto. Então é o amor que Jesus nos exemplifica, que traz para cada um de nós, é aquele amor que compreende, é aquele amor que perdoa, é aquele amor que tem paciência, né? Que quer o melhor, não importa de quem seja. Né? A gente lembra de uma história que ocorreu com Chico Xavier, e que Chico tinha Vocês devem conhecer essa história, né? Mas só para a gente contextualizar, Chico tinha um cachorrinho e que estava muito doente, muito mal, e tinha uma vizinha, uma conhecida, enfim, que
tinha dó do Chico, porque o Chico sofria com a dor daquele cachorrinho, o Chico chorava, se condoía com aquilo, ela falava assim, poxa, não pode, Chico é um homem tão bom, né, ele faz o bem para todo mundo, e esse cachorro não morre, e para deixar Chico seguir a vida, e ela vai, coloca lá um veneno para apressar a partida daquele cachorro, que já estava bem doente, mas estava vivo. E aí depois Chico acaba descobrindo e fica chateado, mas é aquele jeitinho dele e tudo mais. Bom, resumindo, Emmanuel vira para ele e fala assim, olha, você tem que fazer algo para ela, né, que ela não espera, algo que realmente vai fazer diferença na vida dela. E aí, resumo da história ela costurava e a máquina de costura dela estava ruim, e aí Chico foi e comprou uma máquina de costura. E muito se brinca dizendo que na situação em que ele estava, e ele sempre tirava tudo que ele tinha para dar, né, ele teve que parcelar aquela máquina por várias encarnações, porque uma só não seria o suficiente. Mas a questão é, o que aconteceu? O que aconteceu nisso? Mas aquela mulher, né, matou o cachorro e ficou por isso mesmo? Não fica. Não há como. Nós somos seres imortais. Nós somos espíritos imortais. Mas em outra vida é outra vida. Não, não é outra vida, é essa vida. O que muitas vezes a gente separa e de forma equivocada é que a vida é uma só. As existências são várias, mas as atitudes não são do personagem, as escolhas não são do personagem, Alexandre. São do espírito que nessa existência está vivendo o personagem, Alexandre. E, portanto, como o corpo um dia vai perecer, a responsabilidade não é do corpo, é do espírito. Logo, chegará o dia em que, enquanto um espírito que, para evoluir, precisa deixar todos os seus equívocos para trás não é varrendo para debaixo do tapete, não, é resolvendo. Resolvendo os seus equívocos, os seus erros, suas falhas, enfim, corrigindo tudo. Então, vai chegar um momento que fala assim, aquela situação lá vai ter que resolver, cara. Não dá para ficar nessa de, mas passou, já tem tanto tempo. Pode ter um tempo, mas está registrado aí. E você tem essa responsabilidade. Então, o que aconteceu? Quando o Chico comprou e deu aquela máquina, não foi para dizer, olha, pode matar o outro cachorro. Não foi isso. Foi para reconhecer a situação dela e dizer, você pode me ajudar, mas fazendo o seu melhor. O seu melhor. E mais, eu entendo qual foi sua intenção. Sua intenção foi boa, mas a ação, a atitude em decorrência dessa intenção não foi das melhores. E aí aconteceu que aquela conhecida, que num primeiro momento, mesmo na melhor das intenções, ficou muito mal, porque ao invés do Chico ficar feliz de ter se livrado daquela responsabilidade, ele ficou muito chateado, né? Ela começou a se culpar, a ficar mal, e a atitude do Chico em ajudá-la na sua dificuldade fez com que tudo ficasse bem. Ela ficasse bem, ele, ao ajudá-la, ficasse bem. E os espíritos ao redor, que poderiam se aproveitar da situação, até que ele mesmo, ficando chateado, e pudesse atormentá-lo com aquilo, e os espíritos que estavam ao redor dela, em função
da culpa, em função do mal-estar com a situação e tudo mais, eles se afastassem. Então, no final das contas, quando nós tratamos um mal que é feito, mesmo que de forma equivocada, mesmo que não seja a intenção, mas que nos atinge de uma forma ruim, e a gente trata isso de uma forma benéfica, né, retornando o bem, o que a gente está fazendo é não reconhecendo o mal. Eu estou dizendo, houve o mal, beleza, mas eu não reconheço isso. O que eu reconheço é um equívoco, de novo, uma falha, um erro de julgamento, de comportamento. Por quê? Porque somos falhos, porque nós erramos e está tudo bem. Está tudo bem, mesmo. O que não pode ficar bem é a gente insistir num erro. Isso que é ruim. Errar faz parte. Não há o que se faça sem que o erro não seja parte do aprimoramento. Tudo. Seja um medicamento, seja... A gente sempre fala da questão da luz, né? Thomas Edison errou mais de 1.200 vezes até que falou, já sei o que faz. Foi lá, pronto, faça-se a luz. Foram mais de 1.200 tentativas até ele chegar àquela luz incandescente que a gente conhece. Então, assim, errar faz parte do caminho. E se eu não reconheço que o outro pode errar comigo ou com quem eu amo, eu também não reconheço que eu posso errar. Tem que ser o mesmo peso e a mesma medida. A questão é, a partir do momento em que Jesus tem toda uma tratativa, traz todo um ensinamento, que é para demonstrar o amor que cada um de nós tem que ter para com o próximo, desenvolvendo essa semente que há dentro de nós, porque, afinal de contas, se somos filhos de Deus, somos filhos do amor, e, portanto, podemos desenvolver esse amor. Nesse momento, a gente precisa entender o seguinte: se estamos aqui para falar do ensinamento dele, estamos aqui para falar da vontade de Deus. Se estamos aqui para falar da vontade de Deus, do ensinamento de Jesus, e para falar sobre algo que está numa esfera superior, toda a moral de tudo que a gente vai fazer tem que ser baseado nessa moral superior. E é isso que a gente precisa entender. Logo, toda vez que eu vou tomar uma decisão, eu preciso me perguntar: se Jesus materializasse aqui, o que ele me diria? Essa pergunta tem que ser básica em tudo que eu faço. Tudo que eu faço. Aí, é claro que a gente poderia dizer, caramba, mas eu tomo sei lá quantas decisões por dia, né? Eu tenho que pensar nisso em tudo? Sim. Até se eu for beber água, eu falo, não estou com sede. O que Jesus faria? Ele iria beber água? Lógico, por que não? A questão é que algumas coisas já são parte do nosso dia a dia. Então a gente não pensa se precisa respirar, a gente não pensa se precisa beber água, mas se tem um copo de água, eu estou com sede, vou chegando e tem uma outra pessoa chegando e só tem um copo de água, aí vale a pena a pergunta: o que Jesus faria? E eu vou desenvolvendo isso. Chega uma hora que eu não preciso mais perguntar. Não preciso mais perguntar. Vai ser quase que instintivo. Porque aquele raciocínio, aquele pensamento, a forma de agir, de sentir, né, a forma de reagir às situações, elas serão tão naturais como respirar. Ninguém pensa, inspira, expira. Inspira. Se eu ficar pensando nisso, eu não faço mais nada a não ser respirar.
A gente simplesmente faz, porque é natural. Então, agir no bem para com o próximo, ser gentil, ser delicado, dizer bom dia, dizer boa noite, né? Dar um tchau, um sorriso. Ah, mas eu não conheço, mas sorria. Sorrir é bom, sorrir nos traz uma alegria interna. Ah, de repente aquela pessoa está há dias sem receber um sorriso. E aí você olha para aquela pessoa que você não conhece, de repente, sabe, passando na rua, né? É curioso como a gente vai passando, as pessoas vêm na tua direção, e aí começa a olhar no relógio, pega o celular, olha para as estrelas, está um dia, está um sol danado, mas está olhando para as estrelas. Para quê? Para não cruzar com outra pessoa olhando no olho. Ah, ela está disfarçando? Não tem problema, quando chegar perto, boa tarde. E continua. Por quê? Porque é assim que a gente vai se aproximar das pessoas, é assim que a gente vai fazer com que as pessoas se sintam reconhecidas, se sintam respeitadas, e em algum momento elas vão dizer: caramba, é bom ser respeitado, eu vou respeitar também. E quem foi responsável por isso? Nós que decidimos chegar perto dessas pessoas e demonstrar esse pouquinho que temos aprendido do ensinamento de nosso mestre. A gente sempre fala com relação a mercado. Eu vou no mercado. Aí tem aquela pessoa que está ali no caixa que a gente não sabe se de repente está dobrando, a gente não sabe se está com uma espinha, né? Aí está sentada toda torta porque não consegue sentar direito e já está cheio de dor aqui e já... E aí? Um sorriso, um sorriso, como vai? Tudo bem? Ela fala: tá, que bom, que maravilha, ainda que a gente troque meia dúzia de palavras. Aquela pessoa pode estar se sentindo completamente solitária, porque mora sozinha, porque não tem uma pessoa para compartilhar, porque de repente a pessoa que confiava atraiu, ou porque de repente, sei lá. E no momento em que eu estendo a minha mão, no momento que eu olho nos olhos, sabe, digo bom dia, boa tarde, tudo bem, como é que você está, sei que e tal, para... brinca, né? Brinca. De repente está com cabelo, sei lá, eu falo assim: gostei do corte do cabelo, muito bom, não sei o que tal, e a pessoa sorri: ah, obrigado. É uma coisinha simples da gente fazer. Fala assim: ah, mas eu não gostei do corte. Mas diga, faça um elogio, seja gentil. Esse tipo de atitude é que muda o mundo. Ah, não é isso que vai mudar o mundo. É exatamente isso que vai mudar o mundo. Porque no momento em que a gente faz isso, a gente começa a ser contagiado por uma energia positiva, uma energia benéfica, de alegria. A gente começa a sentir a alegria daquelas pessoas que recebem a nossa gentileza. E é assim. E aos pouquinhos, eu, de repente, recebo de volta. Causa e efeito. Quando que eu vou receber? Apenas faça. Faça. E um dia você vai perceber que já está recebendo há muito tempo e nem se tocou disso. Mas está recebendo. Então a questão é: o que é que nós devemos fazer em relação à nossa existência? Não importa o que seja, qual a situação, o que estejamos passando, não importa. E o que Jesus vem nos dizer é isso. É exatamente isso. Não importa quem seja, não importa onde, não. Apenas seja você com o Pai. Ou melhor, entenda a vontade de Deus através do ensinamento de Jesus e pratique. Sempre. E aí, deixa eu pegar aqui, lá no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita,
Item 11, tem lá a beneficência. A beneficência, o que significa beneficência? É simplesmente o ato de fazer o bem. Beneficência é o ato de fazer o bem. É isso. Nada além disso. O ato de fazer o bem. Veja, a definição por si só exclui qualquer diferença de ambiente, de momento, de quem quer que seja. É o ato de fazer o bem. Onde? Todos os lugares. Com quem? Com todo mundo. Em que momento? Em todos os momentos e pronto. É o ato de fazer o bem. Simples assim. Então não há uma condição para fazer o bem. O que há é simplesmente como chamaremos, uma regra áurea. Né? É aquela regra que é natural da vida, fazer o bem. E aí a gente tem aqui no início, olha só, a beneficência, meus amigos, dar-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves deleitos, as alegrias do coração que nem o remorso nem a indiferença perturbam. Aí a gente pode assim pensar, mas quem escreveu esse texto, que foi o bispo de Argel, Adolfo, assim, ele não tinha dificuldade, ele não sabia, né, sobre essas situações, ele estava na boa vida. Não foi por isso que ele escreveu. Obrigado. Não foi por isso que ele escreveu que a beneficência dar-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração e por aí vai. Não foi por isso. Na verdade, quando ele nos escreve essas palavras, o que ele está dizendo é algo que Jesus já dizia lá atrás. Outros antes já diziam, mas que Jesus veio de uma forma muito mais assertiva, mais pontual, né, nos dizer da vontade de Deus que façamos o bem ao próximo. E ponto. E mais, a gente já falou aqui, mas repete, porque isso é uma coisa que um dia a gente vai entender. Mais do que entender, um dia nós iremos simplesmente respirar esse entendimento, que é o quê? É aquilo que eu preciso fazer, eu simplesmente devo fazer. Como assim? Vamos pegar o exemplo do que muita gente acha difícil. Perdoar o próximo. Principalmente aquele vizinho chato, aquele chefe autoritário, aquela pessoa aquele ex-amigo que me traiu, difícil de perdoar, não dá, destratou minha mãe, nossa, mexeu com a minha mãe, não, isso aqui é a coisa mais sagrada que tem. E aí o que acontece? Perdoar é tão difícil quanto qualquer outra coisa. Alguém aqui toca saxofone? Não? Violino? Flauta transversa? Não? Deveriam. Eu também não toco nenhum desses 3 instrumentos. Mas posso lhes dizer uma coisa. Todo e qualquer instrumento, como qualquer coisa na vida, sempre será muito difícil. No início. Como tudo. Hoje tem gente que fala assim para mim, Alexandre, você tem uma facilidade de chegar ali e conversar com as pessoas, você não sente vergonha, você não sente... nossa, é muito fácil para você. Eu falo, hoje é. Hoje. Eu lembro, minha formatura, já tem um tempinho, na época a gente chamava de científico, né?
ensino médio hoje, né? Acho que é isso. Ensino médio? É isso? Eu lembro da minha formatura, dei graças a Deus que foi no final da tarde, num local aberto, era um galpão enorme, estava ventando. Por um motivo muito simples, eu precisava ler algumas palavras e a folha não parava de balançar. E o pessoal assim, você estava tremendo? Eu falei, não, foi o vento. Mentira! Era eu tremendo de nervoso, de vergonha, de tudo que era terrível. E aí, o que eu faço hoje? Fala, tem um assunto. Falei, manda aí, vamos estudar, a gente vai lá. Por quê? Já são décadas falando, levantando, tomando a frente de alguma forma. No início, era desesperador. Mas desesperador, amanhã tem um trabalho para época de colégio, tem trabalho para apresentar, é você que vai apresentar. Eu tinha raiva da minha voz, porque as meninas falavam assim, você tem uma voz boa, vai lá e apresenta. Eu falei, mas nem pensar, eu não dormia direito, eu passava mal, tinha febre, sério, não estou exagerando. Tudo é difícil no início, tudo é difícil no início. Vou aprender a dirigir, difícil. Vou para a academia, porque esse ano, difícil. Depois se torna fácil, tudo. Tocar violino, saxofone, no início, nossa, instrumento de sopro eu já tentei. Consegui tirar umas 2 notas. É terrível. Por quê? Você começa, tem que ir treinando. O que acontece? Isso aqui, às vezes, abre a pele por dentro, dói. O que a gente tem que fazer? Continuar. Eu tenho um violão, você vai tocar violão? Nossa, é calo na ponta do dedo. No início, dói pra caramba. Se for corda de aço, pior ainda. Então, tudo é difícil no início. Por isso, as reencarnações. E olha só que beleza. É tão maravilhoso que não é uma reencarnação ou uma encarnação. Vai lá e fica lá até aprender tudo. Nossa, seria um castigo. A gente vem, passa um tempo, caramba, está cansado. Aí a gente volta. Para descansar, né? Não, na verdade, para estudar e trabalhar mais, né? E aí depois a gente vem para cá, para aprender mais um pouco. E a gente vai fazendo isso de forma a não ficar sobrecarregado. Então, a gente precisa entender esse ensinamento de Jesus, né? Ele falou, vai lá e faz. Não 7, não 70, mas 70 vezes 7, e vai fazendo. Um dia você fala assim, caramba, estou perdoando todo mundo, beleza. E um outro dia alguém fala assim, poxa, me perdoa aí. Eu falo, por quê? Não, é porque eu fiz. Eu falo assim, Não. O que vai acontecer? Você ficou doente e agora tem amnésia? Não, é porque você não se sente mais ofendido. Então a questão é, a gente vai fazendo. Eu tenho dificuldade de... Continua fazendo. Uma hora você vence isso. Então, no momento em que a gente começa a agir com carinho, com respeito para com as pessoas, sabe? No primeiro momento a gente pode ficar meio assim, né? Chega no mercado e fala assim, o Alexandre falou que tem que sorrir. Aí a gente chega lá e... Oba! A pessoa vai olhar para a gente e falar assim, mas que sorriso é esse, cara? O sujeito está meio abobalhado, só pode. Mas por quê? Porque a gente no primeiro momento vai forçar, não vai se sentir bem com aquilo, mas aí de uma outra vez a gente vem e sorri de novo, e vai, e chega uma hora e fala assim, tudo bem, como é que tá, joinha? A gente está sorrindo e pronto. Então é isso. É reconhecer a simplicidade nas palavras de Jesus. Ele não nos pediu perfeição, nos pediu determinação, escolha, nos pediu resignação, nos pediu vontade.
ele dizia, vai lá e faz. Não é falar, cara, se vira, quero nem saber. Não. Era só vai lá e faz o que está dentro da sua capacidade. Só isso. Os bons espíritos nos dizem isso no conhecimento da doutrina. É a gente fazer o que a gente pode, dentro da nossa capacidade. Por isso, não é legal a gente ficar olhando para quem está do nosso lado e ficar, está fazendo aquilo. Ah, mas eu já estou fazendo, que bom. Mas, de repente, essa pessoa que está do teu lado vai aprender muito mais rápido do que você aprendeu. E aí? Para de olhar para o outro. Olhe no espelho. E se pergunte, o que você está fazendo? O que houve hoje? Santo Agostinho não nos sugere chegar no final do dia e avaliar o nosso comportamento, o que houve, o que não houve, o que deixou de fazer, né? Falar, aquela minha irmãzinha, nossa, ela me deixou triste, chateado, nervoso, e isso aqui, parará, e eu acabei xingando, acabei brigando, acabei isso. É legal fazer isso? Não. Mas ela... O que ela fez é dela. Escolha dela, responsabilidade dela. O que eu fiz? Eu revidei. Mas eu só revidou porque não aprendeu que precisa reagir e não revidar. Reagir com o bem, com a compreensão, com a benevolência. Precisa fazer o bem. Mas ela é com ela. E de repente ela passou por algo tão impactante que ela só precisava da compreensão de alguém. E é nessa compreensão que eu demonstro a beneficência, que eu demonstro o ensinamento de Jesus na prática, dizendo, tudo bem, eu te entendo. Mas, é claro, tem sempre alguém que vai dizer, mas se você faz isso, aquela pessoa vai acabar se aproveitando, aí mesmo que ela vai fazer o que ela quiser. Se afasta. Se afasta. É simples. Mas moramos na mesma casa. Ok. Então, fez, olha para ela e diz, acabou? Mais alguma coisa? Não. Tá bom. E vai fazer a sua parte. Diga, eu não sei por que você está fazendo isso, mas se quiser conversar, eu estou aqui. Sabe que você está falando para aquela pessoa que você não concorda com o que ela está fazendo e que não é por isso que você vai tratá-la como ela está te tratando. Então você está demonstrando respeito, você está demonstrando carinho, você está perdoando, um monte de coisa. Mas é difícil, de novo, tanto quanto em qualquer situação que a gente inicia. Tanto que, olha só, um pouquinho mais à frente nesse texto, Jesus, essa parte eu gosto muito, porque Jesus fala uma coisa que muitas vezes a gente não entende. Aliás, muitas das coisas que Jesus fala, a gente tem que parar, pensar, analisar, comparar, tem que trocar ideia, porque se a gente for no literal, a gente vai passar longe do que ele quer dizer. Mas ele fala o seguinte, esse espírito, ele traz uma citação de Jesus e diz assim, Ide meus bem-amados e tende em mente estas palavras do Salvador. Jesus, quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Aí a gente pensa, não, Jesus, nosso irmão mais velho, o mais respeitado na nossa família planetária, se ele falou, o que ele disse foi, quando tiver uma criancinha aqui, olhe para ela como se estivesse olhando para mim.
E já que você me admira e iria me dar o de beber, o de comer, o de vestir, faça com ela também. É uma meia-verdade. Por quê? O que ele faz, na verdade, é se referir à criança como um ser incapaz. Ou melhor, uma criança, ela quanto mais vai crescendo, menos vai se tornando incapaz, vai deixando de ser, e mais vai se tornando capaz. Em quê? Em andar, em se alimentar, em se vestir, em fazer as coisas do dia a dia. Então, o que ele está fazendo? Ele está se referindo à criança na sua incapacidade. Então, quando olhar para alguém, não importa a idade, não importa a idade, mas for aquele indivíduo que pode até ter força de trabalhar, de fazer isso, fazer aquilo, mas está em um momento crítico, em um momento delicado, porque perdeu alguém, porque passou por uma situação, porque descobriu uma doença, sei lá. O que ele diz é, quando olhar para esse ser e identificar uma incapacidade desse ser, faça de tudo o que puder. E quando ele fala, estará fazendo como se fosse comigo, né, bota assim, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis, o que ele está dizendo aqui é, ao sorrir para o próximo, ao estender a mão para o próximo, ao demonstrar paciência, carinho, compreensão, perdão para com o próximo, você estará colocando em prática aquilo que eu estou lhe ensinando. Então, quando nós fazemos isso, o que nós estamos, quando nós estendemos, por exemplo, a mão ao próximo, né, ajudamos alguém a se levantar por qualquer motivo, o que nós estamos fazendo é dizer, Jesus, obrigado por seu ensinamento. Estou colocando em prática. Não sei se está perfeito, mas estou exercitando. E nesse ponto eu estou honrando todo o ensinamento que ele nos passou. Então, vestir a um desses pequeninos, né, a uma criança, ele está se referindo a isso. Aquela pessoa, aquele indivíduo, que até pode ser uma criança, sim, mas aquele indivíduo que precisa da nossa ajuda, que precisa de um apoio, que precisa de um carinho. De novo, ele não disse que tipo, ele não disse de que estatura, de que cor, de que crença, não falou nada disso. O que ele disse foi, quando olhar para um destes pequeninos, um destes que precisa de ajuda, de apoio, faça como se fosse fazer comigo. Foi isso que ele nos disse. Com algumas pessoas, sim, será difícil. São pessoas difíceis, complicadas, mas se a gente começa a exercitar, vai chegar o dia que essa pessoa vai olhar para a gente e vai falar assim, você mudou o corte do cabelo? No meu caso, não seria isso, né? Você está com óculos diferentes, está passando uma base, sei lá, tem alguma coisa diferente em você. Que coisa será essa? A nossa atitude, o nosso pensamento, o nosso olhar, o nosso sorriso, a nossa vontade de praticar aquilo que ele nos ensinou. É fácil? Não. Não é. Mas se torna menos difícil com a prática, até que o menos difícil se torna até que está tranquilo, e um belo dia, como dissemos, será tão corriqueiro, tão fácil quanto respirar. Né? Só para a gente terminar, trazer aqui não sei se eu já comentei aqui, mas eu moro na ilha e eu saio da ilha e vou para o lar de Frei Luís, lá em Jacarepaguá, que é a minha casa. E faço isso toda quarta-feira e domingo, quando tem reunião.
Numa bela quarta-feira, umas 3 horas mais ou menos, estou eu no Brasil, ali, chegando perto, ali na altura de Irajá, e aí, de repente, ali, onde tem a entrada para a Dutra, né? Eu na pista, no meio da pista central. E aí, de repente, eu vejo um vulto enorme do meu lado esquerdo. Eu estava passando, tinha um caminhão aqui, eu estava passando por ele, e o caminhão ia entrar, eu ia passar para outra pista, e eu enxergo um vulto enorme do meu lado esquerdo. Era um ônibus. Eu acho que o motorista se distraiu, e para não perder a entrada, né, a saída, enfim, ele, de repente, forçou a entrada. Só que eu não tinha percebido ele, só quando estava em cima. E tive que meter o pé com muita força no freio, consegui frear e ele passou. Graças a Deus eu consegui frear, porque talvez tivesse acontecido um acidente. O que aconteceu ali? É lógico que, enfim, eu falei assim, ô meu irmãozinho, é lógico que não. Todos os xingamentos possíveis vieram à mente, na verdade vieram ao coração, como a gente diz, né? Vieram ao coração, e acho que uns 2 ainda cheguei a liberar, até que falei, não posso. Não posso, mas aquela vontade que veio de xingar, foi maravilhoso. Não a vontade de xingar, mas foi maravilhoso eu identificar que em outra época, com certeza eu teria xingado a 20ª geração daquele motorista. Com certeza eu teria, bem provável, por sinal, que eu até fosse atrás dele, porque ele quase que causou um acidente forte. E o que foi maravilhoso? Foi perceber que eu já não sou mais aquele. Isso é que foi maravilhoso. Eu brinco, porque é uma maneira leve de lidar, que eu tenho um monstrinho aqui dentro. E eu sei que esse monstrinho, de vez em quando, gosta de aprontar. Então, é um trabalho diário. Houve época que eu me aborrecia, nossa, eu brigava, nunca fui de brigar na mão, como se diz. Mas discutir feio mesmo. Não gosto. Alguém discute, eu me sinto mal. Eu já não gosto. Isso, apesar de ainda ser parte de mim, e eu reconheço, mas hoje eu posso contar nos dedos as vezes em que eu brigo num ano. Antes faltavam dedos. Talvez tivéssemos que nos reunir todos aqui e chamar mais alguém. Então, assim, não é fácil. Falar sobre mudança baseado no ensinamento de Jesus não é para ninguém falar assim, nossa, escutei cada coisa, vou dormir, meditar e amanhã eu vou acordar com asinhas. Não é isso. Mas é para dormirmos e acordarmos no dia seguinte com aquilo em mente. Falou, opa, a partir de hoje eu começo a fazer mais do que eu preciso fazer. Mais do que isso, é parar de pensar, e isso acontece muito, não com a gente aqui, com certeza não. Parar de pensar ao escutar uma palestra, escutar que é muito comum hoje em dia, um podcast, escutar ou ler alguma coisa e falar assim, nossa, fulano tinha que estar aqui para escutar. Fulano, deixa fulano lá. Se nós estamos aqui, nós devemos escutar isso. Então, vamos parar de julgar, vamos parar de revidar, vamos parar de nos comportar da forma como não devemos. E assim é que precisamos, quando vamos agir de alguma maneira, perguntar o que Jesus faria. Se ele materializasse aqui, ele ficaria feliz? Se eu tivesse que contar para ele, mesmo que ele não viesse, se eu tivesse que contar para ele, ele ficaria feliz ou triste? E ele sabe. Então, que nós possamos
dedicar as nossas atitudes, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, né, num formato bem específico, que é de amor ao próximo. E que assim que o exercício da beneficência se torne algo natural para nós, como respirar, como andar, como beber, alimentar, enfim, que se torne cada vez mais natural, porque esse é o objetivo de estarmos aqui, nos aprimorar através do exercício contínuo. Tá? Então, que nós possamos efetivamente agir no bem, sempre buscando trazer para perto de nós, ou nos levar para perto de Jesus. Não é da pessoa, da figura, do Espírito, mas a mensagem dele, exercitando aquilo que ele vem nos ensinar e aquilo que os Espíritos também têm nos ensinado, e muito. Que nós possamos deixar nossos ouvidos abertos para as boas inspirações dos espíritos familiares, dos nossos espíritos protetores, nossos anjos da guarda, né? E que assim a gente possa se aprimorar. E um belo dia alguém possa dizer: você mudou, e eu gostei como você está. E que isso possa nos trazer um sentimento de realização, que deve ser sentido todos os dias da nossa vida. Que a vontade de nosso Pai se faça presente e que a gente, com certeza, acenda a nossa luz, assim como Jesus é para nós. Mais uma tarde, né, para nós refletirmos no que é que nós temos que fazer, né? O que é que estamos aqui fazendo? Para cada dia nós podermos nos transformarmos em pessoas melhores. Que eu hoje possa ser melhor do que eu fui ontem. E que amanhã eu ainda possa ser melhor do que hoje eu estou. E é isso que a gente veio buscar aqui nessa tarde. A gente veio procurar entender um pouco mais das lições que Jesus veio nos dar há tanto tempo. É trabalho, é esforço, é vontade. A gente precisa ter vontade. A gente às vezes fala ter boa vontade. Não é boa vontade, não. Eu tenho que ter vontade, porque só isso é que vai alavancar a minha evolução e a minha transformação. Muito bom a gente refletir sobre isso. Todas as quintas-feiras, quando aqui estamos, nós elevamos nosso pensamento em prece. Em prece pelos desencarnados e pelos encarnados também. É o nosso pensamento, né? São aqueles que conviveram com a gente, nossos entes queridos, conhecidos, colegas de trabalho, tantos que nós nem conhecemos, mas que nós podemos, com a força do nosso pensamento, levar a eles o nosso amor, o nosso carinho, dizer a eles que eles ainda estão presentes em nossa vida e que vivos estão como nós, aprendendo, trabalhando, estudando, buscando o melhor que cada um deles pode ter. Então, Senhor, nós pedimos que a Tua luz se faça sobre todos eles, todos os nomes que estão naquela caixinha de prece, todos os nomes que estão em nossa mente, no nosso coração, possam se sentir envolvidos pela força do nosso pensamento, enviando a eles muito amor, e que também possam se sentir envolvidos na luz do Senhor, que ali estão todos os espíritos amigos, buscando ajudá-los nessa nova caminhada em busca do aprendizado e do entendimento das leis de Deus. Em especial, não só todos os nomes que estão ali, mas em especial hoje para João de Melo Neri,
que desencarnou no domingo, dia 7, tio da nossa amiga Conceição. Também para José Teixeira Paulo, pai da Conceição, que fez ainda esse mês 7 meses de desencarnado. E para Rafael Gomes Domingues, 2 meses de desencarnado. Todos eles, todos possam se sentir amparados, consolados, que eles possam se sentir tratados e que eles possam, assim, encontrar o caminho deles da evolução. Nós sempre elevamos o nosso pensamento e também fazemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Ainda com essa vibração de amor, esse amor que a gente precisa trabalhar dentro de nós, vamos pensar nos nossos endereços. Endereços que estão também ali naquela caixinha de irradiação. Que todos esses lares possam sentir a presença de Jesus. Que nós possamos abrir as portas dos nossos lares para que Jesus ali adentre, deixando a sua energia, a sua paz, a sua luz. Que todos que ali estejam possam estar em paz, em harmonia, que ali haja carinho, compreensão, tolerância, que ali haja aquele amor que ainda nós precisamos tanto aprender, mas que estamos buscando este caminho que com certeza nos fará muito mais felizes. Também podemos elevar o nosso pensamento para todos aqueles que sofrem, todos os nomes que estão ali na caixinha de visita médica, todos os lugares onde haja dor, onde haja sofrimento, onde haja doenças, que todos esses lugares sejam abençoados por essa luz que vem de Ti, Senhor. Que a Tua mão possa ser posta sobre cada um deles, dando aquele alívio, aquele bálsamo que cada um precisa para a sua cura. Que as suas células possam ser reorganizadas para que haja ali ânimo, disposição e aquela saúde que todos nós buscamos. Que todos aqueles que sofrem possam sentir que lá do alto vem aquele carinho, aquela luz, aquele bálsamo que alivia as suas dores, que nos hospitais, nas ruas, nas penitenciárias, em todos os lugares onde haja sofrimento, haja também a esperança de que o Senhor vai trazer aquele alívio que cada um precisa para que as suas dores sejam realmente aliviadas. Ah, Senhor, como é bom saber que podemos contar contigo em todos os momentos da nossa vida. Também podemos nos imaginar caminhando assim, ao lado de Jesus, pertinho do lago de Genezaré, com aquela música que fala assim: contam que Jesus certo dia andava junto ao lago azul de
e as multidões ele ministrava, seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curava os cegos, junto ao velho tanque de Siloé, numa tarde linda de primavera. Outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi meu bom Jesus quem nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré. Caridade, amor, bondade, luz, verdade e fé. Tanto no Tabor, em Jerusalém, quanto na Betânia, em Genezaré. Ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Ah, Senhor, só temos que te agradecer por essa tarde em que escolhemos aqui estarmos para mais uma vez ouvirmos os teus ensinamentos, para que eles possam penetrar na nossa mente e, mais do que penetrar na nossa mente, que nós possamos colocá-los em prática no nosso dia a dia, fazendo com que o ambiente em volta de nós possa ser iluminado por Ti, Senhor. Gratidão, gratidão por essa casa que nos acolhe com tanto carinho, pelos mentores da casa, por todos os trabalhadores da esfera superior que aqui estão preparando o ambiente para que nós possamos aqui estar, assim, recebendo as melhores energias e vibrações. Nós ainda temos uma última parte do nosso trabalho, pedir aos médiuns que se coloquem para que nós possamos receber lá da espiritualidade superior aquele passe magnético que vai fazer com que nós possamos renovar as nossas energias e nos preparar para as nossas lutas do dia a dia contra nós mesmos, contra as nossas más inclinações, contra os nossos vícios. Que essa luz possa penetrar e renovar realmente a nossa energia. Desculpa aqui a voz, gente. Que o laboratório do invisível possa magnetizar as águas do ambiente para que ali seja posto aquele remedinho que cada um de nós precisa. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, nossa alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz
Que essa luz nos acompanhe e que nós possamos estar juntos outra vez na próxima quinta-feira.